rapaz, tudo bem? Seja bem-vindo ao Resumo Cast. Nós estamos no ar desde 2016 e agora aqui no YouTube com livros para empreendedores semanalmente. E o convidado do episódio de hoje do Resumo Cast é o livro Arquiteto Empreendedor, da editora Gente. Eu vou fazer agora o unboxing do livro. O livro tem os autores Fábio Ordones, Lucas Almeida, Pedro Greche, Thiago Sodré, Vitor Martinelli, arquiteto empreendedor. O único livro para profissionais construírem negócios inovadores e lucrativos, da editora Gente, para arquitetos, designers de interiores e profissionais de Arc Decor. Então está aqui o livro, a primeira orelha. Não dá mais para ser um profissional de Arc Decor sem ser empreendedor. Sem ser empreendedor. As carreiras se cruzam. Vamos falar sobre isso hoje. Vamos ver o sumário do livro. Então está aqui, introdução. Empreenda e seja um profissional de Arc Decor de sucesso. Capítulo 1, não misture o pessoal com o profissional. Capítulo 2, você foi treinado para ser criativo. Capítulo 3, a transformação do profissional de Arc Decor que empreende. Capítulo 4, passo 1, prototipação, o que o profissional de Arc Decor vende. Capítulo 5, passo 2, precificação, quanto é possível vender um projeto. Capítulo 6, passo 3, personas, quem compra o seu projeto. Capítulo 7, passo 4, processos, quem ajuda a executar os seus projetos. Capítulo 8, passo 5, plataformas, ferramentas para otimizar processos. Capítulo 9, passo 6, planejamento financeiro e estratégico. Capítulo 10, passo 7, promoção para o marketing para a sua empresa crescer. O marketing para a sua empresa crescer. Capítulo 11, crescimento sustentável e com resultados. Sua meta. Capítulo 12, você é um profissional de Arc Decor empreendedor. Aqui está o livro, então, com algumas imagens, QR Codes, já vamos falar sobre eles. E aqui está a quarta capa. E hoje eu tenho dois autores do livro aqui comigo, o Thiago e o Lucas. Tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao Resumo Cast. Vamos falar um pouquinho sobre o livro de vocês. Obrigado pelo convite, é uma honra a gente poder falar mais. É muito bacana a gente poder trazer esse conteúdo, ainda mais com vocês, eu estava falando lá embaixo, né? Que foi uma coincidência quando a gente recebeu o convite, porque a gente gosta muito do trabalho de vocês, acompanha e tá aqui hoje para nós é incrível. Obrigado. Legal. Pessoal, vamos cair direto na mensagem central do livro. Qual é a mensagem central do livro Arquiteto Empreendedor? Bom, a gente começa falando de gestão, principalmente, né, Gustavo? Primeiro, obrigado pelo convite também, tá? Obrigado aí por todos os ouvintes, o pessoal vendo no vídeo. A gente começa falando de gestão, porque eu acho que o livro a gente traz como arquiteto empreendedor, mas o grande norte dele é o gerenciamento de empresas. Então, ele serve tanto para dentista, para advogado, porque a empresa é um tipo de empresa. Eu consigo trazer em algumas palestras e eventos que a gente faz, Gustavo, principalmente uma pergunta assim: o que você, quando vai preencher um formulário de imigração, alguma coisa, sempre tem a profissão, né? E as pessoas normalmente colocam a atividade fim na profissão. Então, eu coloco que eu sou um arquiteto. Mas a partir do momento que eu tenho uma empresa, a partir do momento que eu tenho um gerenciamento de alguma coisa, eu sou um empresário, eu não sou um arquiteto. E acho que o livro traz muito disso. Mesmo sendo um único empresário, o único dono da minha empresa sou eu, sou um arquiteto, se você vende para alguém, se você gerencia uma empresa, se você tem um produto ou um serviço, você não deixa de ser um empresário. E aí o que manda em tudo isso é o posicionamento que você gera com o seu cliente. Então, se eu me comporto como um arquiteto e não como um empresário, é onde deslancha em vários problemas aí que a gente tem no decorrer da nossa gestão, no decorrer dos atendimentos com o cliente. E a partir do momento que eu me comporto realmente como um empresário, eu me comporto como uma empresa. Então, eu tenho um contrato, eu tenho um processo, eu tenho uma entrega, eu tenho um produto bem especificado. E é isso que a gente começa a trazer na metodologia do livro que a gente trouxe de forma mais simplificada, né? Acho que, basicamente, a mensagem principal, que isso qualquer autônomo, né? Não só o arquiteto, o advogado, um médico, qualquer pessoa que tem uma profissão que tem a parte técnica muito alta, principalmente, a gente fala sobre exatamente isso, que é a atividade fim. Então, a gente fala aqui dividido em algumas partes, né? Empreender e a sua empresa. Mas a gente fala que a atividade fim é a arquitetura. 2/3 do que você faz
é o que todo mundo que tem um CNPJ deveria estar fazendo. Que é vendas, marketing, gestão, liderança. Então, o que a gente faz, a gente desconstrói o criativo e coloca o criativo como ele parte de algo, não como um todo. Então, isso, em qualquer atmosfera, se você for ver, o advogado é a mesma coisa. Não adianta ele só fazer o processo. Ele tem que captar cliente, ele tem que prospectar, ele tem que fazer uma boa negociação, ele tem que saber fazer uma proposta. Então, a gente fala do livro de uma forma bem objetiva sobre 7 P's, que nasce desde lá da prospecção até a promoção. Então, passando por precificar, como você precifica o seu produto. É por hora trabalhada? É por produto? Como você faz aquela escala de valor? PMG, como é que você faz os gatilhos do upseller, como você já vamos falar isso? sobre cada um deles. Então vamos lá. Mas calma. Fala um pouquinho sobre o background de vocês aí. O que levou vocês a se unirem com outros autores para escrever o livro? Bom, eu acho que eu vou começar porque é bem complementar o Lucas finaliza. Então eu sou o Thiago, sou fundador do Clube Casa Design, hoje é a maior plataforma do Brasil para o setor de arquitetura. A gente tem uma base aí, só em São Paulo são mais de 10 mil escritórios de arquitetura, são quase 25 mil no Brasil como um todo, em várias atividades, e a gente hoje presta serviço para as principais empresas do setor. E a gente sempre está valorizando e potencializando o nosso ecossistema. E uma parte do nosso negócio é principalmente geração de valor e principalmente a educação. Então, como o setor pode ser melhor? E a gente começou a fazer muitas pesquisas. E uma das pesquisas que veio foi, só para você ter noção, mais de 92% dos profissionais hoje da construção civil misturam conta física e jurídica. Então a gente começou a ter coisas básicas que ali... Então não é para fazer isso? Não é, tem que fazer separado, e a gente vai falar como. Tá e aí, bom. em algum determinado momento, há uns 5 anos atrás, 5, né? 5 anos. 5 anos atrás, o clube já vai para 7, para 8 anos. Quando tinha 2 anos de clube, eu senti muito essa necessidade de ajudar o profissional a se ver como empreendedor, não só ali na atividade fim. E o Lucas tinha acabado de lançar uma plataforma de gestão para escritórios de arquitetura. E aí eu convidei o Lucas para fazer parte desse nosso ecossistema, e de lá para cá a gente já pivotou, já transformou, mas basicamente a gente fazem 5 anos que a gente de forma incansável tem falado sobre empreendedorismo dentro da arquitetura por diversas ferramentas, e a principal delas é a marca Arquiteto Empreendedor, que tem curso, tem imersão, tem livro, tem cursos de streaming e assim por diante. E o livro foi a tangibilização de tudo isso, que a gente conseguiu pôr num só lugar. Esses 5 anos são mais 7 mil escritórios de arquitetura que já passaram por essa validação, essa metodologia. E aí a editora gente nos convida para transformar toda essa metodologia em um livro. E aí, há 5 anos atrás, acho que é legal o Lucas contar sobre a plataforma de gestão e como foi a mudança para o arquiteto empreendedor. A gente começou, Thiago e Gustavo, naquela época, com a plataforma, e o engraçado é que eu tenho um background eu sou engenheiro civil de formação, e eu tinha uma empresa que a gente prestava prestação de serviço mesmo, para obras, para gerenciamento de pequenas obras e grandes obras. E aí a gente começou a atender muitos arquitetos, né, na época. E nessa de atender, a gente via que faltava sempre algum gargalo na parte de atendimento mesmo. E a gente desenvolveu uma plataforma, na época, como eu fiz, não era nem... para o arquiteto atender o cliente dele. Isso. Exato. E aí a gente começou a entender e ver que a parte de gerenciamento dos escritórios ainda era muito falha. Eu falei, eu consigo ajudar isso de uma certa forma. Então, eu tenho um background de engenharia, eu tenho um background um pouco de administração, vamos tentar focar numa plataforma. Na época, nem sabia que era startup direito, a gente começou a ir atrás, a pesquisar. Eu sou um cara que vou muito a fundo. O Vitor, que é um dos autores também do livro, também foi um dos fundadores comigo junto na época da plataforma. E até que chegou no momento que a gente começou a captar muito cliente para a plataforma. Além de eu ter o gerenciamento, eu captava cliente, só que o cliente caía na plataforma e, por vir da internet, o arquiteto não convertia. Ele não conseguia dar sequência. Porque ele não é um bom vendedor. Ele é um bom vendedor. Esse é o ponto. Sabia. Só que ele não é um bom vendedor online. Ele é um bom vendedor por indicação. Porque é um tipo de serviço que tem uma exclusividade tão grande que quando o meu cliente chega até mim, eu consigo converter. Porque alguém já falou de mim, alguém já me explicou, já falou que meu serviço é bom, já fez São toda a bons venda. contadores de história, mas tem que estar na mesa sentando tomando café.
Mas antes disso tem todo um processo para trazer esse cliente. E aí, quando Isso vem... aí é em várias profissões, não é todas só... as profissões, a gente porque está falando sobre arquiteto, mas não é só E arquiteto, a gente né? traduziu para arquitetura, né, no livro. Mas é exatamente isso, porque o que vem pela internet, ou sei lá, o cara que bateu na porta e chegou até você, normalmente a taxa de conversão acaba sendo muito mais baixa. E aí, por conta disso, a gente fez um investimento na época irrisório praticamente na plataforma, chegou mais de 200 solicitações de orçamento para arquitetos e eu não tive nenhuma conversão. Eu falei, pô, alguma coisa tem. Eu falei, tá errado em algum momento. A gente começou a ir a fundo, fazer algumas pesquisas, e aí dentro dessas pesquisas a gente viu que a precificação estava errada, o tipo de produto estava errado. O arquiteto sempre queria oferecer o todo. Aí falou, pô, vamos trazer cursos e começar a mostrar que não, eu posso quebrar esse todo em várias fatias e conseguir ter um acesso melhor ao mercado. E aí foi aí que a gente conheceu o Thiago na época, que já tinha bastante loja, principalmente na região de São Paulo, e a gente começou a fazer cursos e palestras para poder mostrar a importância da gestão dentro de uma empresa, dentro de um escritório de arquitetura. E aí, com isso, foi evoluindo para ir esmiuçando mais através do que a gente tinha de pesquisa em consultorias, entender realmente quais eram esses pontos que a gente tinha que potencializar. E aí, os 7 P's que a gente conseguiu tangibilizar agora no livro, né? Foi o que meio que a gente trouxe como um manual. É legal que o 7 P's ele tem uma linearidade. Fala então dos 7 P's. Então, os 7 P's do profissional de arquidecor empreendedor, que são esses aqui, né? É a espinha dorsal do livro, é onde o livro está. Exatamente. O livro todo está permeado em cima desses 7 P's. O livro ele é zero biográfico, né? A gente quis trazer ele mesmo como uma grande ferramenta. Então a gente traz diversas metodologias e ferramentas, mas traduzidas de uma forma super simples e com cases e benchmark para o nosso setor. Então, é legal por causa disso. A gente traz OKR, Smart, Spincelli, a gente faz Canvas. Então, a gente conseguiu fazer uma tradução simplificada e colocando isso... Tudo que o arquiteto precisa saber de uma forma sem falar desses nomes. sem complicar e fazer isso de uma forma super óbvia. Aí ele segue os 7 P's, é isso? Exatamente. Então, vamos lá, então. Então, a gente sempre começa pelo que eu vendo, né? Que é a prototipação de produto que a gente traz no livro. Então, se eu sei o que eu vendo, então a gente traduz o que eu estou vendendo, que naturalmente é serviço dentro da arquitetura, a gente traduz isso como produto, para ficar mais fácil, mais tangível de você conseguir vender. Dá alguns exemplos. No livro a gente traz várias tarefas que um arquiteto executa. Tá? Então, dentro de 150 horas, ele entrega desde medir a obra, fazer um layout, fazer paginação de piso, fazer projeto elétrico, hidráulico, marcenaria, revestimento. Então, ele tem uma série de serviços que ele entrega dentro de um projeto como um todo. Como se estivesse escolhendo um carro para comprar e os opcionais montando o carro. Exatamente isso. Então, você tem o carro lá que tem um farol com LED e o carro que não tem o LED no farol. Você tem já com direção hidráulica, elétrica e não sei mais o que. Então, você projeto é a mesma coisa. Você mesma pode ter um projeto do seu quarto ou um projeto com detalhamento de marcenaria, um design light, um light design luminotécnico. Então, você consegue... E aí, você vê um monte, quase 90%, quase 100% dos profissionais, eles entregam tudo como um único produto. Eles não quebram isso em subprodutos e aí que entra a prototipação. Sim. Porque você sabe o que você está vendendo. É basicamente a gente fala assim, você pega tudo que você vende, põe na mesa e cria e agrupa no que faz sentido. Então, a gente cria o PMG. Então, o P é a reunião de brief é um produto. O primeiro layout, o 2D, o 3D, a realidade aumentada... Tudo isso é um produto. Acompanhamento numa loja, a gerenciamento de obra, a licença na prefeitura. Então, você vai vendo tudo. Aí você coloca tudo isso numa mesa. Aí o segundo exercício é você ir agrupando e fazendo círculos em volta e fazendo elementos desses produtos que têm sinergia entre eles. Que estão muito mais próximos. E aí você começa a entender quantos grupos de produto você tem. Isso serve para um advogado, por exemplo. Exatamente. É um serviço... E aí você faz o seguinte, você começa a criar o P, o que a gente queria do P, o M e o G. Então, quando você vai falar com um cliente, você não tem só uma proposta. Esse cara não precisa de 3 orçamentos? Por que ele não pode ter 3 orçamentos já seu? Onde você mostra para ele um P, legal. Olha, se você quiser um pouquinho mais de coisa, o M, olha, mas se você quiser a chave na mão, se você quiser não ter trabalho, se você quiser... O grupo do WhatsApp é um produto, sabia? Tem muita gente que às vezes sai montando um grupo do WhatsApp com os clientes e os clientes
não precisavam daquilo, eles só queriam uma solução pontual. Você não tem que fazer uma gestão daquele projeto. Então a gente coloca que até o grupo de acompanhamento da obra no WhatsApp se torna um produto. Uma entrega, um benefício. E aí você começa a valorar todo o trabalho que você tem. E Legal. aí você entra no primeiro P, que é o prototipar. Uma coisa só para complementar, que a gente sempre fala, é com relação à qualidade. Que às vezes a gente sempre, quando passa para alguns arquitetos, fala assim, mas você vai dividir o tipo de produto que você tem, sempre passa na cabeça a questão de qualidade. Pô, eu vou entregar menos, então eu vou fazer com menos qualidade. Não, muito pelo contrário. A qualidade ela mantém, porque ela é indiscutível. O que a gente acrescenta aqui são as divisões do que o nosso cliente quer, de fato. Às vezes, meu cliente ele não quer uma chave na mão, ele quer uma partezinha, porque ele quer ter um arquiteto, ele quer ter um profissional gabaritado que consiga ajudar ele naquele momento. E aí, se a gente define o que é o primeiro P, que é a prototipação, eu consigo dar valor a isso, que é o segundo P, que é a precificação. Beleza. E aí, se a gente começa a dar valor, no livro a gente traz alguns cases mostrando como calcular realmente o custo de hora, o custo de produto, o custo do valor a ser vendido, né? Tanto preço de venda e preço de custo, a gente consegue mostrar, dentro daquela primeira segregação da prototipação, em que momento o nosso cliente vai conseguir acessar o produto. Que é o que o Thiago falou, eu mesmo consigo gerar 3 propostas. Eu não preciso mais dar desconto para o meu cliente. Basicamente, precificação é quanto mais benefícios for agregando ao pacote, mais caro vai ficando. Dá alguns exemplos. Vou te dar um exemplo. A gente tem até no capítulo de precificação, tem um QR Code que ele tem uma calculadora que ele coloca todos os custos dele lá e sai exatamente uma sugestão. Então, é uma calculadora bem bacana. E aí o que a gente faz é o seguinte, na verdade você não põe valor ou dá desconto. Você só tira e põe produto. Então, vou dar um exemplo. O valor do produto, daquela assim funcionalidade. Então, a qualidade é sempre as mesmas. Então, você tem uma casa, você chega no Lucas Arquiteto e fala, Lucas, preciso de um projeto. E aí o Lucas vai mostrar, olha, se você quiser licença na prefeitura, planta baixa, um 2D e um caderno de especificação para você saber onde que ir, custa R$8.000. Mas se você quiser 2 3D, se você quiser um acompanhamento, detalhamentos de marcenaria, de iluminação, custa 15. Mas se você quiser todos os ambientes em 3D, se você quiser que eu faça um vídeo que mostre como vai ficar, se você quiser que eu acompanhe 100% da obra, se você quiser uma coordenadora dedicada no meu escritório para essa obra, custa 20. Então, o P custa 8. O M custa 15, o G custa 20. Aí você vai virar para ele e falar assim, poxa, 18.000 eu pago. Tá, 18.000 então é o G. Então, eu vou fazer o seguinte, então eu só vou tirar então algumas telas 3D, porque eu tenho um custo de terceirização disso, e eu te faço 18.000. Mas se o cliente falar, eu quero um desconto e não quero que tire nada. Não, porque você começa, não sei qual tipo de negociação que as pessoas estão vindo faz, às vezes as pessoas elas não sabem o que elas querem. Entendi. E aí, na verdade, e o que a gente tem de exemplo é que quanto mais claro o jogo for, o cliente ele não pede desconto. Ele pede gerenciamento de expectativa. Então, assim, o que a gente percebeu foi o seguinte, se você gerencia a expectativa com aquele cliente, ele tende a escolher um caminho. E ele sempre tende para um médio. Sim. E aí ele faz um médio querendo um upseller depois. Entendi. Ele quer um upgrade no meio do caminho. Então, o que a gente tem percebido é que se você deixa o P aqui, lá no início, o M e o G mais próximo, esse cara... P, M, G, só é o tamanho do que você entrega. As propostas. As propostas. É que cada um dá um nome, diamante, não sei o que lá, ou só não põe nada. Então, o que a gente tem percebido, e a gente acompanha muitos escritórios, que quando você faz essa proposta, você só não manda um projeto para esse cara. Uma proposta. Você manda essas 3 propostas para ele, do mesmo projeto, ele não tende a pedir desconto. Porque você já gerenciou com ele até onde você pode ir e até onde você não pode ir. E o máximo que acontece é você dar algum bônus. Então, por exemplo, o cara pega o M, você dá um bônus para ele de um 3D a mais. Sim. E aí você brinca, e aí você não baixa seu ticket médio. Você aumenta a proposta de valor. Então, esse é um dos maiores desafios. Porque e passa uma mensagem de organização, profissionalismo de e confiança. E aí, que eu estou lidando com Gustavo, as pessoas não negócio percebem, sério, né? As pessoas não percebem que dar desconto é mesmo você tirar R$10 do seu bolso e dar R$10 pro... Você dá R$10 de desconto, é a mesma coisa que você não faturar R$10. As pessoas têm uma visão do desconto, porque como o dinheiro não está ainda com ele, tem uma sensação que aquele dinheiro não existe. Sim. Então,
é muito melhor você fazer um bônus, um over delivery ali. Às vezes, dentro do seu escritório, você tem coisas que não geram custo. E aí você pode agregar esses produtos para serem diferenciais na hora da negociação. Mas você mantém a proposta de valor PMG. Legal. E aí a gente passa para Persona. Que aí é a primeira tríade que a gente fala, né? Então, no livro a gente sempre tem uma sequência. Primeiro faz a prototipação, a precificação, que eu descobri o que eu estou vendendo, por quanto eu estou vendendo e para quem eu vou vender. Então, se eu sei para quem eu vou vender, isso daí virou um ciclo. A gente começa a ajustar o preço junto com o que a gente vai ter de persona. A gente tem essa setinha que volta para prototipação. Exatamente, porque a gente, definindo a persona, que é o público-alvo, que é definir quem de fato vai comprar o nosso produto, porque às vezes dentro de um prédio, que tem um apartamento de 100 metros quadrados, por exemplo, eu tenho um cliente que vai querer me comprar o produto P, porque ele só quer mudar e quer entrar e acabou. E eu tenho o cara que comprou o mesmo apartamento de 100 metros quadrados, que ele quer o apartamento completo. Ele não quer ter dor de cabeça nenhuma e quer chave na mão. E às vezes eu posso vender por um cara por R$8.000, que nem o Thiago falou, e vender por 25 para um outro cliente no mesmo prédio, com o mesmo 100 produto. metros quadrados, porque esse é um dos maiores erros do nosso setor. Eles cobram por metro quadrado. Mas olha que maluquice. Quanto menor o apartamento, mais soluções de arquitetura você tem que ter para desenvolver ali uma moradia. Então, você tem que criar soluções muito mais eficientes, de armário, de cama, de levanta, sobe. Então, concordo que o arquiteto ele tem que trabalhar muito mais, às vezes, para buscar essas soluções, do que, às vezes, uma casa muito maior, que é um projeto mais padrão. Se ele for entregar algo de qualidade, sim. Exatamente. Então, o que a gente fala é o seguinte, eu tenho o Gustavo, que já está no seu quarto apartamento, já passou por diversas obras, é um cara já tem o seu sucesso financeiro e ele só quer mudar. E você comprou um apartamento de 100 metros quadrados. Aí tem aqui o Fábio do lado, um recém-casado, que está com seus desafios, com um filho vindo. Primeiro apartamento. Insegurança financeira, porque ele está no primeiro emprego ali, começando o negócio, e comprou do seu lado. Então você é um 151, ele é um 152. Aí os dois pedem, os dois precisam de arquiteto para fazer o projeto da reforma. E aí eu sou um arquiteto que eu chego e falo assim, o meu metro, a base é R$150 o metro quadrado. Então, R$15.000 para o Fábio, R$15.000 para o Gustavo. E aí, acontece duas coisas. O Fábio vai falar, caraca, cara pra caramba, eu só queria aqui um projetinho de planta baixa, uma licença na prefeitura, eu só queria um esboço de layout para poder mudar. Porque eu vou começar a fazer ainda a minha mudança mesmo, comprar as coisas que eu quero daqui 1, 2, 3 anos. Por enquanto eu vou ficar com o sofá ali emprestado. Não. E o Gustavo vai falar assim, caraca, será que realmente tá estranho aqui? Porque eu não senti muita confiança. Será que é isso mesmo? Será que essa pessoa consegue... A proposta dela não tá claro o que ela vai me entregar. Eu já fiz 3 obras. Poxa, no último projeto me cobraram 30 mil. Por que me cobraram 15 agora? Vai dar algum problema. Se torna até barato. E aí, você fecha. Aí, pro Fábio, ela entrega... o Fábio ela não conseguiu fechar. E o Gustavo, ela pensou que ela ia demorar 1 mês, mas, cara, você quer um projeto mega completo. E ela fica, 8 meses trabalhando pro Gustavo. E aí você pega esses 15 mil dividido por 7, 8 meses, dá R$2.000 por mês. Ou seja, ela tá pagando para trabalhar. Entendi. Então, às vezes... Se ela entendesse que você é um tipo de cliente muito mais detalhista, já está vindo num terceiro projeto, que quer algo exclusivo e personalizado, ela mostraria o 15 mil, mas só como uma planta baixa, como algo assim, mas mostraria, olha, mas se você quiser por 25 mil, eu coloco aqui uma pessoa junto, eu faço isso, eu acompanho, uma vez por semana a gente tem uma reunião assim, assim, assado, e você começa a mostrar elementos que a escolha se torna da pessoa, e aí você gerencia isso nela. Então, não é que você dá desconto ou não, mas é você cada projeto ser muito único. E você não cobra por metro. A gente base é um mix de hora trabalhada por percepção de projeto. Entendi. Aí a gente chega no estágio onde é preciso ter desenvolver processo para entregar tudo isso aqui que a gente planejou. Tá? Isso aí. O que é processo? Então, basicamente, a gente traz até no livro uma imagem bem legal, que é a jornada do cliente.
Então, basicamente, processo é você definir todos os touchpoints que você vai ter com o seu cliente. Que é uma outra página aqui. Isso, que é onde a gente tem, Aqui. desde a descoberta, desde quando o cliente vai nos descobrir, até quando a gente vai finalizar isso, né? Eu falo que toda a jornada de cliente, ela começa na indicação e ela tem que terminar na indicação. Então, se ela começa na indicação, como eu vou fazer esse cliente? A partir do momento que ele entrou no meu escritório, ele assinar um contrato, ele receber a proposta, quem vai mandar a proposta, quem vai E receber. ter isso tudo descritinho, como vai funcionar, são os processos. São né? os processos. Porque se a gente tem todos os passos definidos, eu gerencio a expectativa tanto com o meu cliente, quanto também com os meus colaboradores. Porque se o meu colaborador ele sabe que ele é o responsável por mandar a proposta, ou por assinar o contrato, ou por mandar o boleto cobrando, está gerenciado, está organizado. Então, eu tenho o passo a passo do que precisa ser feito. E se eu tenho isso, claro, já na largada, eu consigo passar isso para o meu cliente muito mais definido. Então, o meu cliente vai saber que o Gustavo que vai mandar a proposta, vai saber que é o Thiago que vai estar fazendo o projeto executivo, vai estar sabendo que é a Maria que vai estar fazendo o 3D. E aí eu consigo gerenciar tudo isso de uma forma mais neutra. Eu não preciso eu fazer parte de toda a operação, fazer parte de todos os pontos com o nosso cliente. Tem uma coisa legal que o Lucas fala nas palestras, que é o seguinte: o empreendedor tem que saber a hora de brilhar. Ou seja, não adianta você aparecer toda hora e fazer tudo. Então, dentro da jornada, dentro da jornada dos processos, você vai lá, você foi responsável por fechar, você fez a negociação. E ali você já gerencia com o seu cliente. Olha, a Maria vai dar continuidade no contrato, o José vai mandar para você o primeiro brief, o Fernando vai fazer a primeira visita, e aí eu volto com você para a gente revisar o projeto. Legal. E aí você vai criando, porque tem um estudo... Isso dá escalabilidade, né? Você pode atender mais clientes. Exatamente. E aí, o que as pessoas elas esquecem, que quando você vai para a experiência do cliente, a palavra experiência, ela nada mais é do que a expectativa versus a entrega. Então, se eu gerei uma baixa expectativa, entreguei médio, a experiência pode ser até boa. Mas muitas das vezes é o contrário. As pessoas geram a super expectativa na negociação e entrega médio, não ruim, entrega ok. E aí, como a expectativa lá atrás foi gerada muito alta, então a experiência se torna baixa. Entendi. Ou seja, se você já gerencia a expectativa aqui, em qualquer momento que você aparecer fora disso, vai ser uma surpresa boa. Porque você já pode... que se gerar uma baixa expectativa no começo... Não baixa. Não vende. Não vende, mas você Então, gerencia ela. mais alto ainda. Exatamente. Você já gerencia ela. Você já fala para o seu cliente, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, eu vou estar aqui, eu não vou estar ali. E, de alguma certa forma, você já deixa o jogo claro e transparente. Sim. Isso e arquitetar o processo dá muito trabalho. Quais são os passos aí para criar um processo, criar um passo a passo? O engraçado é que toda vez que eu vou fazer essa pergunta nas consultorias e palestras que a gente faz, todos os profissionais já têm os processos claros na cabeça o que precisa ser feito. Mas não está no papel. E às vezes o colaborador, as pessoas que estão junto também não estão sabendo o que tem que fazer. Tem que estar no papel. Sim. Tem que pegar, não, eu sei que vai sair disso, vai para aquilo e vai para aquilo. Legal, põe no papel quem que agora é o responsável por fazer cada uma dessas etapas. Porque aí foi o que o Thiago falou, eu vou querer brilhar no momento em que eu tenho que aparecer. Eu não preciso aparecer em todas as partes do processo. E aí um ponto muito legal também é cruzar essas informações, tanto da jornada quanto da prototipação de produto, que isso é capacidade de atendimento. Que às vezes a gente se perde muito em fechar muito projeto e não conseguir atender. Porque primeiro eu não tenho o processo bem definido e eu também não tenho um produto. Então, se eu não tenho um fit entre os dois, às vezes eu vou estar fechando mais e sem conseguir entregar. E se eu tenho uma capacidade de atendimento, eu consigo gerenciar a quantidade de pessoas que a gente vai estar para executar esse tipo de tarefa. Então, acaba sendo tudo sequencial, né? É isso que a gente traz para qualquer outra realidade. Para um advogado, que você comentou, é a mesma coisa. Você consegue fazer tantos processos no mês, por que eu vou pegar um pouco a mais, um pouco a menos? Está faltando gente, está faltando braço. Então, se eu gerencio isso dentro de uma jornada do cliente, a gente consegue entender o que está faltando. E aí eu já pego o gancho para o próximo P, que é a parte de... Eu vou traduzir mais fácil, que a gente põe como plataforma, mas seria como se fosse uma automatização de processos. Que nada mais é do que pegar tudo que eu tenho de processo e colocar a plataforma, colocar o não humano
para fazer com que seja mais efetivo aquilo que você tem definido de processo. Então, seja uma plataforma para um ERP, um CRM para a parte financeira, para a parte comercial, ou até mesmo um software para poder projetar mais fácil, projetar mais rápido, projetar em 3D ou em BIM. Então, a gente cria ferramentas para automatizar os processos que já foram bem definidos no capítulo anterior. Então, quer Não, é comentar, isso. Dom? E voltando um pouco para o processo e para a plataforma, a gente desenvolve de uma forma muito simples a clareza sobre a capacidade produtiva de cada um do seu time. Então, por exemplo, às vezes fala assim, não, meu time trabalha 8 horas, é 40 horas por semana. Não, a produtiva é 40 horas? Quanto que é a produtiva? Quanto que não é? Porque você tem um processo criativo, você tem um cara que sai para ir numa loja, para acompanhar um cliente, assim por diante. Então, quando você começa a entender qual que é a capacidade produtiva do seu time, você consegue entender quantos de projetos você pode pôr para dentro de casa. Entendi. Ou seja, se eu tenho 10 pessoas, cada uma tem tantas horas produtivas, se no projeto P eu gasto 80 horas para fazer, eu posso ter tantos projetos P. Se no projeto M eu gasto 120 horas, eu posso ter... Aí se eu pego mais do que aquilo, ou eu preciso ter mais time, ou eu preciso melhorar a eficiência de produtividade lá dentro. E aí você vai jogando dessa forma. Então você vai crescendo, e aí quando você automatiza indo para a plataforma, você vai criando de uma forma automatizada tudo isso. E é muito simples, porque às vezes a gente acha que plataformas têm complexos, coisas absurdas, mas o quanto que um Trello melhora em quase 40% a eficiência de um escritório de arquitetura é absurda. A gente já viu centenas. A gente fala, vai no básico. Sai de uma planilha, pelo menos, e vai para algo que você tenha um fluxo. Que você consiga dar sequência. Aí o Trello que a gente fala para iniciar. Não é o ideal. Kanban, né? É o Kanban, os quadros modelo, com estágios, Exato. onde a gente tem uma visualização Não é o clara ideal, do que mas o gargalo está ali. É né? o ideal, mas ele tem uma usabilidade legal, é fácil de usar, é fácil de enxergar. Não, Mas só de colocar no Trello e todo mundo ter acesso à mesma informação, muda tudo. a gente fala que chega a quase 40% a mais de eficiência dentro de um escritório. Concordo. Então, é isso. Então, é automatizar. E eu sou uma pessoa ruim nisso, né? O Lucas, que é esse cara do processo. Eu sou um cara criatividade, autoridade, liderança e tal. E eu sou assim. Então, eu sou um cara que 2, 3 anos do clube, ele cresceu muito. Mas quando eu pus no papel e eu vi que tinha um monte de lacuna que podia ter crescido e não cresceu. E eu cresci quase o dobro só de colocar no papel alguns dos processos que a gente estava fazendo. Legal. Agora isso está se parecendo mais uma empresa, né? Uma empresa talvez de um escritório com alguns colaboradores, mas que poderia estar todo bagunçado, zoneado. Nesse tipo de framework, ele se torna algo escalável até, parecido com uma empresa grande. E é exatamente isso. Que até em momento algum, praticamente, nós falamos da arquitetura ou do design de interiores. Isso aqui Nós falamos ser um de processos. advogado, poderia ser um dentista, Exato. um escritório de engenharia. Que aí a gente entra no próximo P, que é planejamento. Planejamento. Então, se eu tenho tudo isso que a gente falou até agora, Pode olhar para trás. Eu posso olhar para trás e agora prever o futuro. Uma foto de como é que tá e melhorar o que prever não tá o que bom. a gente quer. Então, aí a gente traz no livro próprio KR, que são metodologias, a gente traz uma metodologia Smart, que são coisas já difundidas já no mercado, principalmente de startups e tudo mais. E a gente traduz para o setor, traduz de forma simplificada, em como a gente vai incluir tudo que a gente montou no passo a passo nos primeiros Ps e colocar no planejamento prevendo o futuro. Eu gosto sempre de trazer muito também a questão de meta, né? Porque se a gente trazendo para a empresa, aqui é o ponto que eu vou contra o que eu falo no começo. Porque eu primeiro tenho que definir as minhas metas pessoa física, para aí sim conseguir traduzir para a minha empresa. Como assim? Explica melhor. Porque se eu não sei o que eu quero da minha vida, o que eu vou saber minha empresa vai querer? Então, se eu não sei... O que a pessoa pode querer mais tempo Vamos supor, livre? se eu quero parar... Daqui 10 anos eu quero parar de trabalhar, um exemplo. Legal. Se eu não tenho isso na minha vida, como que eu vou traduzir para a minha empresa o que eu vou querer daqui 10 anos? Então, se a gente define, principalmente para alinhamento quando eu tenho sócios, se eu quero uma coisa, o Thiago quer outra, como a gente vai convergir essas duas opiniões diferentes, essas duas metas diferentes? E aí, se eu trago isso para a empresa, a gente consegue definir. Então, eu preciso crescer X% por ano para poder chegar daqui 10 anos no que eu, Lucas, quero tirar sei lá, ou de recebimentos, ou de dividendos, ou de parar de trabalhar, ou sei lá, qualquer coisa do tipo. Então,
que a gente traz no planejamento é primeiro traz planejamento para a vida pessoal, entende o que você quer, depois a gente traz para a empresa quais são as metas que a empresa precisa alcançar para estar condizente com os sócios do negócio. E uma coisa que a gente fala lá na precificação, mas tem a ver com planejamento, que a gente fala assim, mesmo se você for sozinho, você tem que ter um aluguel, um prolabore, você tem que ter custo, ainda não tem um CNPJ, então você já tem que entender quanto seria de imposto. Mesmo que você não tiver tudo isso, você tem que colocar e alocar isso dentro da sua planilha de custo. Porque não adianta você crescer também em cima da margem, porque no segundo passo você não consegue, você vai quebrar, ou você vai ter um problema muito sério ali. E aí as pessoas sempre perguntam, mas quanto eu vou tirar de prolabore? Eles falam assim, a gente sempre fala, bom, você sabe o quanto você precisa pagar dentro da sua casa. Então começa, todo mundo, às vezes você não sabe o quanto você precisa para fazer um planejamento de uma empresa, mas você sabe quais são os seus boletos que você tem que pagar no mês. Então junto o que você precisa pagar, então eu tenho aluguel, tenho isso, aquilo, e parte desse número. Então a partir desse número, você começa a construir todo um planejamento. Porque se você começa a entender qual é o seu lucro, você tem que entender qual é o seu faturamento para você ter esse resultado. E aí você vai desconstruindo. E aí o planejamento ele é muito isso. Todo planejamento, o orçamento, ele começa do contas a pagar, que é o que a gente já sabe. Eu já sei quanto eu tenho para pagar de boleto. Então, se eu sei quanto eu tenho para pagar de boleto, eu tenho o mínimo que eu tenho que faturar. Se eu sei um mínimo que eu tenho que faturar, e lá no começo a gente tem a precificação, eu sei quantos projetos eu preciso fazer. Se eu sei quantos projetos eu preciso fazer, eu cruzo com a quantidade de pessoas que a gente tem. Então, se eu sei a quantidade de pessoas está condizente ou não, eu consigo chegar nos meus resultados, que aí é onde entra o próximo P, que é a questão do marketing, que é a promoção. Porque não adianta a gente sair para o mercado, sair divulgando, se eu não sei quantos projetos eu preciso, se eu não sei qual é o meu planejamento, se eu não sei que tipo de projeto que eu quero vender. O seu preço fica errado, porque quanto mais eu vender, mais eu vou me ferrar. Sim. Então, Não promoção... entregar, né? E aqui a gente não fala de marketing puramente. E no digital, aqui ainda tem um monte de formas, canais, estratégias. Aqui a gente fala mesmo da porta para fora. Então, o livro, 90% dele é da porta para dentro. Para você realmente entender como você pode sair e se vender. E aí a gente fala no final sobre você ter intenção. Então, tudo que você fizer, você faça com intenção. Não faça por osmose, né? Não deixe que as coisas aconteçam. E aí a gente começa a falar um pouco sobre conhecer os seus canais, entender as suas personas. Aí a gente traz uma ferramenta que é o mapa da empatia. A gente construa a pessoa que você quer vender. E a gente percebe que quanto mais especialistas as pessoas forem, mais elas conseguem abaixar o custo de aquisição dela. Então a gente fala muito sobre seja um grande especialista num nicho, né? Seja nichado. Então você tem a construção civil, você tem a arquitetura de urbanística, você tem a arquitetura arquitetônica de casas, construção, você tem a arquitetura de interiores, você tem a arquitetura corporativa, a arquitetura de clínicas, hospitalar, tal. Então, dentro da própria arquitetura, você tem diversos hipernichos que você pode verticalizar e entrar. Então, se você sabe exatamente a persona que você quer atingir, o planejamento que você quer ter e assim por diante, você tem muito mais facilidade de se conectar e você faz isso de forma intencional. E aí, para concluir, a gente fala o seguinte, você é especialista em clínica ou você só sabe fazer clínica? Porque uma coisa é o seguinte, eu escolher ser especialista. Então, eu conheço sobre tudo, e aí, segundo o meu planejamento, eu vi ali que dá mais resultado, dá mais lucro, eu tenho mais fit, eu escolhi ser um especialista em projetos de clínicas odontológicas. Mas muitas das pessoas fazem clínicas odontológicas porque fez uma primeira e faz até hoje. Então, na verdade, a clínica escolheu ela. E aí, para todas as profissões de segmento, começa a pensar, você é especialista naquilo ou você só sabe fazer aquilo? Porque são coisas totalmente diferentes. E aí, na promoção, Gustavo, até um ponto legal, se eu sei toda essa parte de planejamento, então vamos supor, eu sei lá que eu preciso fazer 5 projetos do tipo G, ou 5 projetos do tipo M no meu planejamento por mês. Aí eu trago para a minha agência de marketing, eu começo a traduzir isso em outros números. Qual é a minha taxa de conversão? Quanto a gente precisa fazer de orçamento? Quanto eu preciso fazer de visitas no meu site? Quantos cliques eu preciso ter no Google, no Instagram, por exemplo? Então, a gente consegue traduzir em números, que marketing não deixa de ser uma engenharia, e entender quanto eu preciso investir para poder trazer isso. Eu preciso ter qual é o custo de aquisição desse cliente para convergir no que eu preciso ter no planejamento. Eu trago até a gente tem no livro, no final, uma metáfora que eu gosto de usar bastante. Não sei se você, quando era pequeno, correu na piscina, sabe, para fazer um redemoinho
redemoinho na piscina assim, que aí às vezes você entra na piscina, aí você começa a correr sozinho, aí às vezes vem aquele tio chato pra caramba, que ninguém gosta do tio, mas ele tá lá, ele tá te ajudando a correr ali na piscina e a fazer fluxo de água. Então aí eu começo a girar, fazer um redemoinho, entra 1, 2, 3, vai entrando algumas pessoas, vai ficando muito mais fácil, mais fluido. Até que chega um momento que você que começou ali, você pode sair da piscina. E a piscina vai continuar, o fluxo de água girando, vai continuar movendo, as pessoas que estão ali dentro vão continuar girando, você pode ficar, não, vamos lá, amigo, continua, continua. E vai continuar girando. Gerenciar a empresa é exatamente a mesma coisa. O fluxo nada mais é do que o processo. A gente tem que ter um processo fluido rodando e colocando as pessoas no momento certo, até que eu possa pegar e ir para outros lugares. Então, como o Thiago comentou, eu tenho um foco, um nicho de fazer clínicas, por exemplo. Mas não quer dizer que eu vou fazer clínicas pro resto da minha vida. Um departamento da minha empresa vai fazer clínicas. Eu posso criar um outro departamento da minha empresa que faça residencial, um outro que faça, sei lá, varejo. E aí, dentro disso, a gente começa a crescer e expandir os negócios. Porque a gente não pode ficar parado. A gente tem que sempre estar evoluindo e crescendo. E eu acho que está tudo alinhado com o planejamento e o marketing, principalmente nessa parte, né? Legal, me vem em mente 2 livros aí para indicar para o pessoal que está nos acompanhando, que é o Pai Rico, Pai Pobre, que fala dos 4 quadrantes do cash flow, e um deles é o autônomo que é o especialista, ele é bom naquilo que faz, é o cirurgião, o cara metódico, criativo, que conhece a sua arte, mas se ele quiser realmente ter um negócio, ele tem que passar, o mindset dele tem que passar para dono de negócio, que é quem faz a gestão disso tudo que a gente descreveu aqui hoje. É basicamente montar essa máquina, esse redemoinho e ficar ali gritando para o pessoal continuar. Né? E o segundo livro é O Mito do Empreendedor, que também do Michael Gerber, que fala exatamente isso. Existe uma diferença muito grande entre ser o cozinheiro e ser o gestor do restaurante. Então, não necessariamente porque você sabe fazer um grande prato de comida, significa que você sabe ou tem as competências ou a visão ou o conhecimento que está todo aqui nesse livro sobre como gerir um restaurante. Né? Exatamente. É exatamente isso. Então, eu acho que de uma forma simples e acho que assim, com tanta informação que existe hoje, YouTube, Spotify, tanto de palestra, o que a gente tem percebido é que cada vez que passa a gente tem que ser mais tradutores, e vocês são muito isso aqui, né? Então, vocês traduzem para sua audiência os pontos que talvez sejam os mais importantes para lhe dar um despertar e ser um ponto de exclamação. Então, o que a gente fez no livro foi exatamente isso. A gente não inventou a roda, a gente pegou muito o que a gente acredita, faz, vive há muitos anos. E a gente é muito de inovação, de startup, mas nós estamos num setor, saiu uma pesquisa há 2 anos atrás, que o setor da construção civil está entre os 3 maiores PIBs, mas é o 26º em inovação e digitalização. Está atrás da pesca, por exemplo. Ou seja, é um setor que ele não tem uma inovação, ele não usa essas ferramentas de forma constante. Ao que você atribui isso? Mindset dos É o mindset, 80%. 80%. Isso no Brasil ou no mundo todo? Eu acho que no Brasil principalmente porque 80%, hoje eu falo pelos meus clientes, né? Que são da construção civil. São empresas familiares, a decisão centralizada e muito mais intuitiva do que analítica. Não vão mexer no que está funcionando. E a gente teve alguns booms. Então a pessoa ela cresceu, mas ela não sabe por que cresceu. Então, a gente teve alguns booms, por exemplo, a gente veio de uma pandemia, que estamos, né, ainda com esse processo, mas a gente teve 2 anos absurdamente críticos, e o setor da construção civil foi o setor que mais cresceu no Brasil, praticamente. Então, por que isso? Porque as pessoas começaram a olhar para o lar, começaram a olhar para casa. Então, tirando os 2 primeiros meses, que tinha uma questão de medo, porque não era uma crise financeira, era uma crise de saúde, o dinheiro existia. Na hora que as pessoas começaram a deixar de viajar, deixar de comprar bens de consumo e ir em restaurante, esse dinheiro começou a ficar excedente na conta e elas começaram a investir de forma agressiva na transformação dos seus lares, porque eles perceberam que eles vão ficar mais 6 meses, mais 1 ano na casa. Então, se você pegar os números das empresas da construção civil 2020 e 2021, foram números bizarros de crescimento. Principalmente os materiais de construção, home centers, porque virou atividade essencial. Eles não fecharam também. Ou seja, então a gente teve alguns desses booms que aconteceram nas últimas décadas, e aí essa é uma análise. O Clube Casa nasceu dessa forma, porque tinha tido um boom enorme ali em 2012, 13, e aí em 2015, 14 para 15, várias empresas começaram a ter problema, que aí uma delas eu frequentava, vivia, meu pai ele é um marmorista, e ele tinha muitos amigos que vinham nesse crescimento, e eles investiam
em diversos canais, em diversas mídias diferentes, mas eles não tinham ROI. Eles não sabiam exatamente qual o retorno sobre aquele investimento. Porque eles vendiam por osmose. Mas quando começou a baixar um pouquinho a venda, aí eles começaram a falar, e agora? O que eu corto? E eles não sabiam o que realmente precisava. Então, o Clube Casa nasceu, né, para traquear o investimento. Exatamente por isso que nós nascemos. Então, eu acompanhei muito desse boom e eu digo, assim, na minha visão, a inovação ela não é maior no nosso setor porque são pessoas que cresceram muito, venderam muito, sem precisar realmente fazer algo diferente e transformador. Legal. Thiago, para quem é... A gente já falou um pouco sobre isso, mas para quem é que você escreveu ou vocês escreveram esse livro? Cara, nós escrevemos... A gente até, na dedicatória, a editora, a gente falou assim, vocês querem dedicar para o pai, para a mãe? Cara, assim, especialmente esse livro, a gente dedicou para todos os profissionais do setor de arquitetura e decoração, que a gente tem hoje um ecossistema aí de mais de 20 mil, quase 25 mil escritórios de arquitetura que fazem parte. E pesquisa após pesquisa que a gente faz, a gente percebe que o que falta não é um mercado, o que falta são pessoas para desbravar esse mercado. Só para você ter uma noção, teve em 2018 uma pesquisa do Datafolha com o CAL, que é o Conselho de Arquitetura, que 87%, 87%, né? 87% de toda a população nunca tinha contratado o serviço de um arquiteto ou engenheiro. Faz obra com o seu Zé lá e é isso. Então, e aí a gente foi entender e fomos fazer uma subpesquisa de forma informal. E aí nós fomos perguntar, por que você não contrata um escritório de arquitetura? E eles responderam duas coisas. A primeira, eu acho caro pra caramba. E a segunda, eu não sei o que um arquiteto, um designer faz. Ou seja, se você não sabe o que a pessoa faz, ela se torna cara. Legal. Então, o que a gente acredita? Que iniciativas como essa, que é muito pioneira dentro do nosso setor, ela traz um processo de educação. Então, às vezes, por que eles acham caro? Porque eles estão tentando colocar o G e o GG em todo mundo. Sendo existe dentro da população brasileira, uma faixa vai contratar só o P, uma faixa vai contratar o M e uma faixa vai contratar o G. Mas o que é interessante? Tem um cara, uma pessoa que a gente admira muito, chama Carlos Ferreirinha, não sei se você conhece. Ele tem um livro que chama Paladar Não Retrocede, fala sobre gestão de luxo. E ele fala o seguinte, o paladar não retrocede. E na arquitetura a mesma coisa. Uma vez que o cliente faz uma obra com um arquiteto, pode ser usando só uma planta baixa. Nem ter todo o serviço completo. Na segunda casa, ele viu o quanto foi bacana, o quanto ele otimizou, o quanto de menos de dor de cabeça ele teve, ele não se permite mais não ter. Então, é uma catraca que não tem volta. Legal. Então, a gente escreveu esse livro para a gente aumentar o argumento dos profissionais do mercado e eles conseguirem desbravar mais do que uma persona. E sim todas as personas que podem consumir, desde o frentista de um posto, que está ali, uma pessoa que está batalhando no seu dia a dia, até o dono do posto, que talvez ali tenha uma pessoa que tenha mais sucesso financeiro, uma segunda, terceira casa. Todos esses precisam de um projeto. Legal, deixa eu perguntar para o Lucas. Lucas, quer complementar para quem é que vocês escreveram um livro? Ou... Não, acho que é basicamente o que o Thiago falou. O livro é feito para o mercado mesmo, né? Então, a gente, tanto a parte biográfica, a gente praticamente não considerou nada disso. Porque acho que a gente entende que a educação é o que vai trazer mais potencialização dentro do setor de arquitetura e decoração, que é um subnicho dentro da construção civil como um todo, né? Então, se a gente melhora a construção civil, mesmo que seja só a parte de arque e decor, a gente melhora também a sociedade, que é um setor que atinge muito a sociedade como um todo, tanto na parte de prestação de serviço dos colaboradores, quanto também em quem vai executar, que é o que o Thiago estava falando. Então, acho que é basicamente melhorar através de gestão e empreendedorismo o país como um todo, né? Legal. E o que mudou na tua vida, ou alguma convicção, ou ideia, quando você passou pelo processo de pesquisar e escrever o livro? Pra você ter uma ideia, a gente achava que tinha o livro pronto, né? 5 anos fazendo isso. Já aí chegou a editora falou assim, olha, não funciona bem assim, é melhor, senta de novo. Porque a gente tinha uma metodologia muito clara na nossa cabeça, isso que eu achei muito bacana. E legal de fazer com uma editora que tem esse vai e volta, né? Exatamente. Não, eles olharam e falaram assim, olha, tá perfeito, tudo que vocês querem falar, sensacional, mas precisa arrumar.
precisa organizar os processos. Tanto é que os 7Ps, de fato, a nomenclatura, tudo mais, surgiu durante o processo de escrita do livro. Aham. Então, a gente fazia as mesmas coisas, só que em ordens diferentes e nomenclaturas diferentes. E ela falou, não, a gente precisa ter uma metodologia que seja mais clara, que você olhe e consiga entender o que, de fato, seja autoexplicativa. Legal. Então, acho que eu sou uma pessoa que eu tendo muito a simplificar e traduzir as coisas que o Thiago comentou, que a gente chama muito tradutor. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto de trazer de forma simples o conteúdo que eu passo, trazer de forma simples o que eu aprendo. E no livro, quando a gente começou a montar, a gente falou, pô, faltava isso. E aí, acho que a editora nos ajudou muito nessa parte de entender quais os nomes, quais as lacunas que precisavam ser preenchidas, quais os cases que precisavam, de fato, ser colocados para poder traduzir. Acho que o grande aprendizado que eu tive na montagem do livro, junto com os outros autores, foi exatamente isso, de entender e colocar realmente os pingos nos is dentro de cada uma das atmosferas que a gente tem. Legal. É isso. Mesma pergunta, Thiago, o que mudou na tua vida? Alguma convicção, ideia? São duas coisas que é muito clara. Você não escreve um livro para você, você escreve para os outros. Então, é uma pergunta que a editora nos fez. Daqui 10 anos, a pessoa que lê o livro, daqui 5 anos, daqui 15 anos, o que ela quer, o que você quer que ela entenda e veja sobre vocês? Então, ninguém escreve um livro. Primeiro, não dá para ser uma jogada de marketing escrever um livro. Isso pode fazer parte da construção, mas ela não pode ser um todo, ela é um meio. Então, isso foi muito forte, a gente olhar para uma visão daqui 10 anos e realmente usar isso como parte de algo, não como um todo. E o segundo, que é o óbvio, precisa ser dito. Quanto mais você faz algo, mais você conhece sobre algo e você acha que todo mundo conhece sobre aquilo. Então, a gente vinha há 5 anos, que nem uns malucos, falando sobre empreendedorismo na arquitetura. Então, você sentava para tomar café com a gente já saía falando sobre o 4P lá, a gente já saía falando do planejamento para cima. Não, porque tem que fazer isso, tal. E o livro me ajudou a entender que o óbvio precisa ser dito e às vezes a página 1 que eu estou não é a mesma página 10 que o Gustavo tá. Entendi. Por mais que a gente esteja no mesmo setor. Então, eu consegui ter uma maior clareza sobre como poder ajudar uma outra pessoa. Legal. E eu acho que para mim foi transformador nesse sentido. Legal. Lucas, uma frase de camiseta do livro para colocar numa camiseta, uma ideia. Uma dessas que eu acho que você não é arquiteto, você é um empresário da arquitetura. Legal. Tem a última que é super legal. A evolução é um processo contínuo. Legal. Certo? Pessoal, obrigado pela presença de vocês aqui. Deixa os contatos, explica como é que as pessoas podem encontrar o livro e também conhecer o trabalho de vocês. Fique à vontade. Bom, o livro ele está nas principais plataformas online, então Amazon, Mercado Magalu, tudo que você colocar aí no Google Arquiteto Empreendedor, você já vê ele online, nas principais livrarias também. E também tem o nosso Instagram, vai ser um prazer, a gente é super receptivo, que é Sodré Thiago, com H. Manda um direct lá, a gente tem vários outros conteúdos que a gente pode estar te enviando. E o do Lucas? O meu é o Almeida Lucas, no Instagram. E a gente tem também o Instagram do próprio Arquiteto Empreendedor, que é @arquitetoempreendedor. Que aí também a gente traz alguns conteúdos, então como comentamos no meio do podcast aqui, tem todo final de capítulo tem um QR Code, então nos QR Codes a gente consegue trazer tanto ferramentas quanto os vídeos explicativos, a gente estende um pouco mais o conteúdo, né? E aí nas nossas redes sociais e também na rede social do próprio livro a gente também potencializa com mais insights aí para poder ajudar na construção dos escritórios. Legal. Obrigado, gente. O Arquiteto Empreendedor. E se você gostou desse episódio do Resumo Cast, eu quero que você me conte aqui nos comentários qual é o próximo livro que você quer ver aqui no Resumo Cast. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal para receber as notificações e eu te vejo no próximo episódio. Até mais!